Fala, gente boa! Bom, não chega a ser nenhuma novidade, né? Mas não custa nada repetir isso, né? Na próxima vez que vocês estiverem caminhando ali pela rua Abdon Batista, né? Ali na altura do famoso, né? Famoso edifício Hanover, saibam que ali, né? Ali viveu o Dom Dom, tá? Hafenstrasse, Wasserstrasse. Não, antes que vocês pensem, tá? Que eu fiquei maluco, doidão, que eu fiquei maluco de vez, doido de pedra, que a minha respectiva sanidade mental foi pro saco, tá? E que eu xinguei o pobre coitado do Dom Dom, tá? Agora virão as respectivas e necessárias explicações, tá? A tal casa, né, a tal do Dom Dom que eu acabei de me referir, tá? Foi o Abdon Batista, tá? Sim, no que hoje, naquele local onde hoje existe o edifício Hanover, ali era a casa, ali durante um bom tempo, viveu o Abdon Batista. Inclusive em um vídeo que eu gravei em junho, eu comentei que naquela visita que o Afonso Pena fez a Joinville, ali no princípio de agosto de 1909, durante algumas horas ele chegou a ficar hospedado na então casa, na então residência do Abdon Batista. Repetindo, esse local hoje equivale ao edifício Hanover, né? Algo que poucas pessoas sabem. Ali um dia já foi a casa do Abdon Batista, do hoje nome do cara, né? do indivíduo que hoje batiza a rua, né? E esses verdadeiros palavrões que eu acabei de dizer, né? Foram os primeiros nomes da rua, né? O primeiro nome do que hoje nós conhecemos como a Rua Abdon Batista foi Unterhafenstrasse, que significa Rua do Porto de Baixo. E Wasserstrasse significa Rua da Água, tá? Mas afinal de contas, vocês estão perguntando, mas afinal de contas, por que essa rua teve o nome de Rua do Porto de Baixo, ou Rua da Água, se ali não tem porto, que raio de porto tinha ali? Não, bom, na verdade, essa é uma referência ao local onde hoje está o mercado público, né? Bom, até eu já estava começando, né? Já estava havendo um princípio de um sacrilégio, né? Estava me esquecendo de mostrar alguma foto antiga a vocês, né? Para início de conversa, né? Aqui irá uma foto do próprio Abdon Batista, né? O Abdon Batista, para quem não sabe, quem ainda não viu a foto dele, era esse senhor aqui que, pelo que vocês estão vendo, né? Como nós podemos observar, está esbanjando alegria. Então, esse verdadeiro poço de alegria, né? esse verdadeiro modelo de alegria, esse senhor alegre, foi o famoso Abdon Batista, nascido em 1851 e falecido em 15 de março de 1922. Né? Essa foi a data do óbito dele, 15 de março de 1922. E a outra foto que eu quero mostrar a vocês, tá? Na verdade não chega a ser uma novidade, né? Mas em todo caso aqui irá ela de novo, tá? O que vocês estão vendo, tá? É a antiga agência de Correios e Telégrafos de Joinville, que funcionava na então Rua da Água, né? Obviamente a atual Rua Abdon Batista, né? É o prédio, essa carruagem que vocês estão vendo, ela está em frente, né? A agência de Correios e Telégrafos de Joinville. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ao fundo da foto, né, vocês podem observar que é uma construção, uma outra construção, né, com umas pilastras. Essa construção esse prédio que aparece ao fundo dessa foto, nada mais é do que o antigo Mercado Público de Joinville, tá? Infelizmente não há uma data, né? Não consta a data em que essa foto foi tirada, tá? Então, uma antiga foto da Rua Abdon Batista. A Rua Abdon Batista, que por sinal ela só passou a ter esse nome na década de 40, tá? Então, até a década, aliás, eu já estava me esquecendo. Depois de ter o nome de Rua do Porto de Baixo
e de rua d'água até os anos 40, até a década de 40, como eu já havia antecipado, a Rua Dom Batista ela teve o nome de Rua Conselheiro Mafra. E antes que vocês me perguntem quem foi o tal do Conselheiro Mafra, tá? Ele foi um advogado natural de Desterro, que hoje é Florianópolis, e que defendeu a causa de Santa Catarina naquela treta, que eu imagino que todos vocês saibam, que houve durante várias décadas entre Santa Catarina e Paraná, pela disputa daquele território, né, que equivale hoje ao meio-oeste e ao oeste de Santa Catarina e ao sudoeste do Paraná. Então essa região que eu estou mencionando, quem acabou defendendo Santa Catarina pela disputa dessa região que eu acabei de mencionar foi justamente o Conselheiro Mafra, que era, repetindo, natural de Desterro, que hoje é Florianópolis, né? Então daí o fato da rua, durante um certo tempo, ter recebido o nome dele, né? Aí está a explicação dessa homenagem, né? Mas voltando, afinal de contas, quando e como que surgiu o que hoje nós conhecemos como a Rua Dom Batista? Bom, ainda em 1851, no final de 1851, foi aberta uma picada, né? Essa picada, ela ligava uma enseada, essa enseada que estava localizada onde hoje é o mercado público. Então essa picada, ela ligava essa enseada, onde hoje está o mercado, até então Ziegler Strasse, a Rua da Olaria, que hoje é a Rua do Príncipe, tá? Então a Dom Batista, ela surgiu com uma picada, um caminho bastante modesto, né? Bom, a rua, ela só viria a ser, entre aspas, inaugurada em 1853, embora ela, como eu disse ainda há pouco, ela já existisse, ela só passou a ter, a ser mais movimentada, a ser propriamente uma rua, entre aspas, em 1853. Bom, e que história, e qual foi essa história? Bom, em 4 de maio de 1853, partiu do porto de Hamburgo um navio veleiro chamado Vitus com 2 T's, né? Esse navio veleiro, ele teve a viagem, foi uma viagem relativamente rápida, porque em 27 de maio ele acabou chegando em São Francisco, então ele demorou pouco mais, cerca de 1 mês e meio, mais ou menos. Esse foi o tempo que ele demorou, né, lá de Hamburgo para chegar até São Francisco, tá? O curioso, né, porque geralmente os navios que traziam imigrantes eram navios que traziam 100, 200, 80, 90 passageiros. Só que no caso, esse navio veleiro, o Vitus, ele trouxe apenas 44 imigrantes. O curioso é que a maioria dessas 44 pessoas, desses 44 imigrantes, quase todos eles acabaram não ficando em Joinville. Então, uma parte deles acabou indo para Blumenau, outra parte para o Rio de Janeiro, outra parte acabou se radicando em São Francisco, uma outra parte acabou indo para Buenos Aires, né? Então, o destino foi o mais variado possível. Repetindo, dessas 44 pessoas, apenas uma minoria acabou se radicando, acabou ficando realmente na então colônia Dona Francisca. Bom, quanto à nacionalidade, exceto cinco suíços e 7 pessoas que eram da região do então Ducado de Holstein, que na época pertencia à Dinamarca, os demais eram de países que mais tarde formariam a Alemanha. Então eram imigrantes de Braunschweig, de Hamburgo, da Prússia, da Saxônia, de Hanover, do então Reino de Hanover. Então, exceto essas pessoas que eu disse ainda há pouco, os suíços e os dinamarqueses, né, todos eles eram, entre aspas, alemães, né? Bom, essas 44 pessoas, né, algo que eu já estava me esquecendo, digamos, o entre aspas, né, imigrante mais, entre aspas, famoso dessas 44 pessoas foi o Hans von Dirichhofen, né? Bom, esse cara, né, eu vou chamar de Diri, né? O nosso amigo Diri, né?
ele era econômico. Na época, em 1853, ele tinha 27 anos, tá? Por que eu estou citando esse cara com esse verdadeiro palavrão, né? Que tinha esse verdadeiro palavrão, o glorioso Diri, né? Bom, um dos filhos do Hans von Dirichhofen, né? Que foi o Axel, ele nasceu aqui mesmo em Joinville, em 1854, e ele foi o segundo, secretário, né? O segundo substituto da prefeitura de Joinville, ou seja, na ausência do prefeito e do vice-prefeito, era ele quem assumiria a prefeitura de Joinville. Repetindo, o Axel Dirichhofen, tá? Ele até chegou a assumir a prefeitura de Joinville. Isso foi por apenas 2 dias, em julho de 1909. Ele não tomou nesses 2 dias em que ele foi prefeito, ele não tomou nenhuma medida administrativa, tá? E ele se resumiu apenas a assinar algumas ordens de pagamento, tá? Repetindo, esse foi o Axel Dirichhofen, né? O filho de um desses imigrantes que chegaram por esse veleiro que eu estou mencionando, o veleiro Vitus, tá? E por que eu estou citando esse veleiro, esse navio lá de 1853? Porque foram eles, justamente, esses imigrantes, que, entre aspas, acabaram inaugurando o que hoje nós conhecemos como a Rua Abdon Batista. Por quê? Bom, através de botes, de pequenas canoas, né, eles saíram desse navio, desse veleiro do Vitus, né, lá de São Francisco, e de São Francisco, né, eles acabaram chegando no que hoje é a Rua Morro do Ouro, que é aquela ruazinha, aquela rua, a última rua antes da ponte Mauro Moura, ali no Bucarém. Pois bem, eles desembarcaram desse local que eu estou mencionando, tá? Esse local que eu estou mencionando, durante um certo tempo, ele foi conhecido como Landungplatz, ou seja, local de desembarque, tá? Então, ali da Landungplatz, que equivale hoje à Rua Morro do Ouro, ali no Bucarém, eles tomaram outras canoas, eles acabaram embarcando em outras canoas, e dessas canoas, eles acabaram indo ao que hoje é o local onde está o mercado público. Nesse local onde hoje está o mercado público, que era essa enseada que eu mencionei ainda há pouco, né? Foi construída por ordem, né, da direção da colônia Dona Francisca. Ali havia um rancho, né, uma pequena recepção, e dessa recepção, né, que até já ia me esquecendo o nome dela, né, o nome dela era Empfangsgebaud. Perdão pelo meu péssimo alemão. Então esse era o nome dessa recepção, tá? Então eu vou chamar apenas de casa de recepção. Então dali da casa de recepção, esses imigrantes que chegaram por esse navio, pelo Vitus, eles acabaram pegando essa picada, que hoje é a Rua Abdon Batista, em direção e subindo o que hoje é a Rua do Príncipe. Então foi assim que acabou, de certa maneira, surgindo a Rua Abdon Batista, tá? Bom, obviamente eu tenho mais histórias a contar a vocês, né? Mas como esse vídeo já está interminável, isso fica para o vídeo seguinte. Então até lá e um abração, beleza?